Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 34, versículo 1, que diz o seguinte: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Amém? Pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, amada igreja, Diná foi um dos nomes que a gente leu aqui nesse versículo 1. Ela era uma jovem, muito provavelmente entre 14 e 16 anos. E nesse capítulo 34, relata uma tragédia ocorrida com ela. Essa moça resolve sair sozinha, sem a presença da sua mãe, até porque seus irmãos e o seu pai estariam trabalhando no campo. E ela resolve dar um passeio na cidade. O nome da cidade é Siquém. E ela estava ali, bem próximo vamos dizer assim, do centro da cidade, por conta da escolha de seu pai, Jacó, que resolvera estabelecer domicílio ali naquele lugar. E essa moça, seduzida pelas pessoas daquele lugar, pelos costumes dali, pela cultura que era diferente daquilo que ela possuía, ela, movida pela curiosidade, aguçada por conhecer melhor, ela secretamente, vamos dizer assim, ela sai. Só que ela não poderia, pela sua imaturidade, pela sua pouca experiência de vida, ela não poderia calcular o risco que era andar por aquele lugar. Ela não poderia calcular o perigo que era estar ali sozinha, desprotegida, vulnerável. Mas ela estava muito determinada a fazer novas amizades, a conhecer, a aprofundar-se um pouco mais naquela cultura. Quem sabe conhecer os valores morais daquela terra, completamente diferentes e contrários à sua família. Mas, infelizmente, uma tragédia acontece. E o que acontece nessa tragédia? Essa menina, sozinha pelo caminho de Siquém, se encontra com um dos nobres, um príncipe de mesmo nome, Siquém. Ele a torna cativa e a violenta. Ela é violentada por esse rapaz. E essa história se desenvolve nesse momento. Eu quero tratar de 3 pontos dentro desse contexto aqui do capítulo 34. E o primeiro ponto, irmãos, é o seguinte: a escolha do pai. Voltando agora um pouquinho, no capítulo 31, versículo 13. Capítulo 31 de Gênesis, versículo 13. A gente vai tratar um pouquinho da escolha do pai. Que diz o seguinte, versículo 13 do capítulo 31 de Gênesis: Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto.
levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Amém. Até aqui por enquanto. Essa foi a ordem de Deus para Jacó. E onde ele estava quando ele recebe essa ordem? No local chamado Padã Arã, que era a terra do seu, era a casa, ele estava na casa do seu sogro. E ali ele constitui família. E ele é agraciado pelo Senhor ali. E ali ele constitui sua família cresce. Ele também obtém gados, riquezas. E nesse período aqui, o seu sogro e os seus cunhados já não estavam mais satisfeitos com a presença dele. E Deus fala para ele, diz para ele para que ele retornasse à terra de onde ele havia saído antes de chegar em Padã Arã. Mas o que acontece? Lembra que o primeiro ponto foi a escolha do pai, ou seja, a escolha de Jacó. Jacó até obedece, ele retorna para Canaã. No entanto, ele não vai diretamente para o local onde os seus familiares estavam. Jacó vai para Siquém. E ele se estabelece ali em Siquém. Ele arma sua tenda ali diante do Senhor, lembrando que Deus disse para ele: vai para a casa da tua parentela. Era para ele ter ido para Hebrom. Ao sair de Padã Arã, ele deveria ter ido para Hebrom. Mas ele chega ali em Siquém, na cidade de Siquém, e se estabelece ali naquele lugar. No capítulo 33, versículos 18 a 20, nós podemos observar isso. Diz assim: e chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Algo interessante acontece. Deus fala para ele: olha, sai de Padã Arã e vai para Hebrom. Ele sai de Padã Arã para em Siquém, e ali estabelece a sua casa. Mas por que ele fizera isso? Porque ele desobedecera a Deus. E outra, antes de chegar a Hebrom, ele deveria passar por Betel e ali oferecer sacrifícios ao Senhor, porque ele havia feito esse voto com o Senhor. Ele deveria passar por Betel, oferecer ali um holocausto, um sacrifício ao Senhor, e dali partir para Hebrom. Mas ele para em Siquém. Talvez porque ele tenha visto uma fonte de ganhos. Porque o local onde ele havia se estabelecido era um local onde havia um trânsito comercial. E muito provavelmente ele vislumbrou a oportunidade de crescer financeiramente ainda mais. Provavelmente ele tenha vislumbrado essa grande e riquíssima oportunidade
E mais, ele tenta mascarar a sua desobediência quando, chegando em Salém, uma cidade de Siquém, onde ele se estabeleceu, ele tenta mascarar a sua desobediência, ele tenta aliviar a sua consciência, levantando um altar, consagrando um altar ali naquele local a Deus. No entanto, mal ele poderia esperar que aquela consequência desobediente, aquela consequência de não colocar Deus em seus planos, poderia trazer tragédia na sua própria família. E essa foi a escolha do pai. Notem que o desfecho dessa história do capítulo 34 foi o estupro da sua filha. Estupro com cárcere privado, diga-se de passagem, no qual ele poderia ter evitado se ele obedecesse a Deus. E o que eu aprendo aqui nesse primeiro ponto, na escolha do pai? Muitos de nós, irmãos, vislumbramos coisas boas para a nossa família, vislumbramos coisas boas para os nossos filhos, e não há nada de errado em fazer isso. Não. Desde que, ao planejar qualquer coisa, Deus esteja no centro de tudo. Desde que, ao planejarmos, mudarmos de emprego, mudarmos de cidade, mudarmos de país, por exemplo, Deus esteja sinalizando, Deus esteja no negócio. O problema de Jacó foi esse. Foi não atentar, foi não ouvir a voz de Deus, foi não cumprir o seu voto. E isso trouxe consequências. E isso, eu vou usar esse termo, abriu uma legalidade espiritual para que coisas acontecessem com a sua família. Sem que ele soubesse, apenas olhando para as cifras, ele estabelece a sua família para os arredores de uma cidade completamente corrompida. Por quê? Porque observou vantagens financeiras sem considerar a segurança espiritual dos mesmos, sem avaliar os riscos que toda a sua família poderiam ter por falta de uma cobertura, de uma segurança espiritual. E não é assim que tem acontecido também nesses dias? Não é assim. Eu acho que foi aqui, ou se não foi aqui, foi lá em São Gonçalo, eu já falei isso para vocês. Irmãos, por favor, tomem cuidado com aquilo que parece bom aos seus olhos, com aquilo que parece maravilhoso aos nossos olhos. Cuidado com as ofertas lícitas, muitas vezes, mas que podem ser uma armadilha para destruir você e a sua família, para tirar você da comunhão com o Senhor. Cuidado! Não divorcie os seus planos da vontade de Deus. Pelo contrário, que Deus esteja completamente nos seus planos e você só arrede o seu pé do lugar onde você está, se Deus claramente falar ao seu coração e confirmar muitas vezes. Porque senão haverá tragédia. E foi isso que aconteceu. Só não se tornou pior porque Deus interviu. E também Jacó se posicionou. Então cuidado. Cuidado com os vislumbres. Queridos, o nosso lugar
não é aqui. Nós estamos apenas de passagem. Eu não estou dizendo que você não pode escolher coisas boas. Eu não estou querendo dizer que você não pode escolher um local melhor para viver, para morar, para trabalhar. Não, não é isso. O que eu quero dizer para você é que você submeta os seus sonhos à vontade de Deus. Alinhe os seus sonhos ao querer de Deus. É isso. Esse é o ponto. Sabe por quê, irmãos? O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Você pode estar num lugar onde não há nenhum tipo de estrutura mínima para que um ser humano possa sobreviver. Mas se Deus disse para você estar ali naquele lugar, você será feliz. Você será realizado, você será próspero. Ainda que você chore em muitos momentos, ainda que passe dores, ainda que se entristeça em alguns momentos, nós somos seres humanos. Somos feitos de carne e osso. Quem é que não gosta de um conforto? Eu amo um conforto, embora não tenha tanto, mas eu amo. O pouco que eu posso ter, eu amo. Mas e se Deus me pedir, vem cá, me dá o seu conforto aí, eu vou te tirar dessa zona de conforto. Deus sabe o que faz. Em nome de Jesus, irmãos, eu conheço pessoas que foram para países, inclusive, maravilhosos, com muita estrutura para sobreviver. E, infelizmente, quando eu passo o olho ali no Instagram, eu não vejo uma citação de versículo bíblico mais. Já citei isso aqui sim, agora que eu lembrei. Mas eu vou relembrar. Eu não vejo citações de versículos bíblicos mais. É cada lugar lindo. Cada lugar maravilhoso. Cada cartão postal. Mas e Deus? E a comunhão? E as vestes brancas, limpas, sem rugas, sem manchas, sem máculas, e a comunhão com o Senhor, e a palavra, e a comunhão entre os irmãos, onde é que ficou? Tragédia. Tragédia. Essas pessoas, elas foram seduzidas por coisas boas e lícitas, mas não avaliaram os riscos. Talvez seduzidas pelas melhorias, elas não avaliaram os riscos. Por favor, avalie os riscos. Isso vai me tirar da comunhão com o Senhor, isso vai comprometer a minha comunhão com os santos, com os irmãos. Então é melhor reconsiderar a minha decisão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jacó vacilou nesse aspecto. Vacilou muito. Porque por causa dele, por causa da decisão que ele tomou, toda a sua família pagou junto com ele. A desobediência ao Senhor nos coloca em perigo juntamente com a nossa família. Em primeiro lugar, nós falamos a escolha do pai. Em segundo lugar, em consequência da escolha do pai, a curiosidade da filha. Imagina uma menina que cresceu numa cultura completamente diferente daquilo que os seus olhinhos, uma jovenzinha, estava começando a observar. Talvez as roupas, a forma de falar, de se comportar. Eu fico imaginando ela, talvez olhando do campo ou da janela, as moças de Siquém passando, e ela suspirando: ai, como eu gostaria de conhecer.
como eu gostaria de saber um pouco mais, como eu gostaria de ser amiga delas também. E a referência é o versículo que a gente leu, Gênesis 34:1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. Ela ouviu falar, ela viu as meninas e ela admirou-as. Ela teve curiosidade. Ou seja, uma definição de curiosidade: desejo intenso de ver, ouvir, conhecer, experimentar algo geralmente novo, desconhecido. Ela não pôde avaliar por causa da sua inexperiência, por causa da sua juventude, por causa da sua inocência, o perigo da atração por uma sociedade sem Deus. Ei, jovens, adolescentes e adultos, devemos tomar cuidado. O mundo tem muitas coisas que atraem os nossos olhos, que fazem os nossos olhos brilhar, que fazem a nossa pupila dilatar. Mas tudo é vaidade, tudo passa. A palavra do Senhor declara que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Mais uma vez eu quero voltar a repetir. Não estou desprezando as coisas boas da vida de forma alguma. Mas nós, que não pertencemos a este lugar, devemos redobrar a nossa atenção para não cairmos em nenhuma armadilha lícita. Quantos eu já vi caindo em situações que pareciam lícitas e que eram lícitas, mas não serviam para aquelas pessoas, porque elas não faziam mais parte desse mundo, faziam parte do reino de Deus. E como parte integrante do reino de Deus, eram peregrinos aqui nesse lugar, esse lugar não lhes pertencia. Havia uma pátria esperando por eles. Mas o local de peregrinação acabou seduzindo-os. E eles se tornaram cegos. E se entregaram aos prazeres lícitos desse lugar. Mas se entregaram e se ocuparam tanto que o tempo para Deus acabou. Que Deus, para eles, já não existe mais. Agora o Deus deles é o conhecimento acadêmico, o viver bem, comer bem, morar bem. São as estruturas onde vivem. É o prazer de viver. O Deus deles é o entretenimento. Não tem mais tempo para o Criador. Foi todo ocupado com essas coisas lícitas. E Diná, ela foi sendo seduzida pelo desejo errado do seu coração. Ela não reconheceu que ali onde ela vivia, embora parecesse monótono e chato, era um local seguro. A sua cabecinha sonhadora não conseguiu entender isso. Ela não pôde observar, na verdade ela via, mas não conseguia entender isso, esse conceito, que aquela sociedade possuía outros valores, que aquela sociedade que ela tanto almejava conhecer e mergulhar, pois
possuíam outros parâmetros morais, além de não compactuarem com a mesma fé que a sua família. Talvez você, jovem, adolescente, venha para a igreja por causa do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do responsável. E talvez, como Diná, não conheça ao Deus de Israel, porque ela não conhecia o Deus de Israel. O seu pai, sim, conhecia. Seus pais conheciam. Mas talvez ela só ouvia falar, mas não tinha comunhão, não tinha intimidade. E eu conclamo você que está aqui nessa noite, se você ainda não tem intimidade com o Senhor, busque. Busque porque Ele é real. Busque porque Ele está pronto a se revelar para você. Ah, mas eu não sei orar. E quem disse que orar tem fórmula? Você sabe falar? Aliás, até quem não fala, eu tenho um irmão que é surdo. E o surdo, ele balbucia, né, alguns sons. Ele ora. Até meu irmão que é surdo, ele ora. Mesmo que sejam com as mãos, fazendo um sinal de libras, ele ora. Que dirá você que sabe falar? É só você abrir a boca e começar a conversar com Deus, e Ele vai te ouvir. E se você perseverar em conversar com Ele, Ele vai te responder. Então tenha comprometimento, tenha intimidade com esse Deus que você ouve falar. Não seja apenas um acompanhante, uma acompanhante, mas seja alguém que realmente se interesse em conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Infelizmente, essa moça talvez não conhecesse a Deus, e por isso o coraçãozinho dela se encheu, se seduziu por uma cidade que ela não conhecia, pelo risco de viver numa sociedade tão contrária à sua fé, ou melhor, tão contrária à fé da sua família. Era um lugar perigoso e fora da vontade de Deus. Muito provavelmente ela queria conviver com aquelas meninas que ela via passando. Só que infelizmente ela não possuía a maturidade necessária para entender que ali havia perigo. Ali poderia haver até morte. Deus a livrou da morte, mas ela poderia ter morrido ali naquele lugar. A curiosidade, muitas das vezes, leva pessoas ao vício das drogas, leva meninos e meninas à homossexualidade, à prostituição, à fornicação e a tantas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Se há esse desejo no seu coração de conhecer o mundo lá fora, clame ao Senhor, peça ajuda, converse. Provavelmente essa moça não falava nada dentro de casa, porque se ela comentasse, eu creio que as mães, as mulheres dessa família a orientariam a não ir lá para fora. Olha, não vá para o mundo lá fora. Você é muito jovem, você não tem maturidade, você não conhece os perigos que há. Normalmente um adulto, ele dá muitas informações importantes. Só que infelizmente o jovem tem um pequeno grande defeito. Eu não vou generalizar. Não querer ouvir os cabecinhas brancas. Não querer ouvir os mais velhos, né? Pelo fato deles serem muito inteligentes, e eu louvo a Deus por isso, eles se acham mais experientes. É muito diferente. Então ouça, custa nada ouvir. Acate, obedeça às orientações dos mais velhos. É segurança para você. É segurança. Trata-se de zelar pelo seu bem, por um crescimento estruturado e sadio para você.
Segundo lugar, a curiosidade por conhecer o desconhecido, e ela tinha isso guardado no seu coração. E por essa curiosidade não ter sido abafada, retirada, o que ela fez? Terceiro lugar, ela saiu. Ela se lançou no seu sonho esse deturpado, porque era secreto. Os adultos não sabiam. 3, as consequências de sair fora do arraial para viver numa sociedade sem Cristo. Versículo 2. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Uma moça cheia de sonhos, como diz a minha esposa, no mundo de Poliana. E ela vai desbravar o local. E no caminho, ela encontra um rapaz que estava acima da lei, acima do bem e do mal. Ele olha para ela, ele gosta do que ele vê, ele pega ela, deita-se com ela e a humilha, como diz o texto. Sozinha, ingênua, desobediente, atraída pela sua própria natureza errada, ela é violentada por Siquém. E mais, além de ser violentada, essa menina, ela é tornada cativa. O ato violento de Siquém representa a consequência de nossa saída do meio da comunidade dos santos. Nosso desejo de andar sozinho, de ser independente. Resultado? Tragédia, dor, vergonha e até mesmo morte. Cuidado! Seja você jovem, adolescente ou adulto, o Senhor sonda o seu coração, eu não. Eu não sei se já passou pela sua cabeça abandonar tudo, abandonar o arraial do povo de Deus, deixar a comunhão e seguir a sua vida. Eu não sei se isso já passou pela sua cabeça, mas não é um bom negócio, eu afirmo para você. Ultimamente eu não tenho tido tanto tempo, mas eu amo assistir, por exemplo, Animal Planet, Discovery Channel. Amo. Não tenho tempo. Já tem muito tempo que eu não vejo. Um dia desse eu fui na casa do meu pai, eu estava vendo um pouquinho lá. E obviamente eu gosto de ver questões do reino animal. E uma das características do predador, da maioria deles, eles ficam, quando estão com fome, eles ficam disfarçados no meio. Por exemplo, os leões, né? Na verdade são as leoas quem caçam. E elas ficam na relva ali, abaixadinha, algumas, né? Uma só não, um bando, e ficam observando a manada. E qual é o alvo? Distraídos, menos experientes e doentes. Os mais destacados. Esse é o alvo deles. E de igual modo, Diná foi a presa fácil que Siquém encontrou. E do mesmo modo, aquele que se aventura em abandonar o arraial também será presa fácil do inimigo das nossas almas. E assim como Siquém
pegou Diná e a tratou com violência, de igual modo o inimigo das nossas almas não nos poupará se nós abandonarmos o arraial do povo de Deus. Ele empregará toda sorte de violências para nos tornar cativos, se nós abandonarmos ao Senhor, se nós deixarmos a comunhão. Versículo 3: e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a ela. Parece até ironia, né? É claro, era a cultura deles, não era a cultura dela. Na cultura dela, as famílias iriam se conhecer, o pai do rapaz iria conhecer a Jacó, haveria um protocolo santo. Mas a cultura do mundo é diferente da cultura do reino. Por isso que nós devemos andar vigilantes, por isso que nós devemos tomar cuidado para não nos deixarmos seduzir com a cultura do mundo, porque ela é danosa e destruidora. Diná pagou com o próprio corpo por ter abandonado secretamente o local que até então ainda estava seguro em que vivia. E o mais engraçado é que ela é feita cativa por Siquém. E ele pede ao pai para ir até Jacó: olha, eu quero casar com ela, eu gostei dela. O mais interessante é que, lendo o texto, o pai de Siquém, ele não demonstra arrependimento por causa da violência que havia feito a menina. Ele simplesmente chega e diz que quer a mão da moça para o filho. Veja a cultura do mundo. Uma cultura que não glorifica o nome do Senhor. O padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. O amor do mundo sem Deus é completamente avesso à vontade do Criador. Siquém cometeu uma insensatez, um ato repugnante, abominável aos olhos de Deus, um crime. Mas como ele era príncipe, né? Quem é que iria puni-lo? Versículo 4. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, versículo 5, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. A cultura dessa época é que, se acontecesse algo dessa natureza, não era o pai quem agia, eram os irmãos. E para encurtar a história, houve uma grande tragédia. Os irmãos de Diná tentaram consertar um erro cometendo outro. Fingiram fazer aliança com Siquém e Amor, príncipe e rei da cidade, Siquém. E a aliança deles consistia numa aliança, entre aspas, espiritual. Eles pediram para que, os irmãos de Diná, pediram para que todos os homens dessa cidade fossem circuncidados. E, quando esses homens estavam circuncidados, os irmãos de Jacó promoveram um massacre e mataram a todos os homens daquela cidade. Sentimento de vingança, uma tragédia anunciada.
Vejam o desfecho de uma história que começa com a decisão errada de um pai. Eu estou falando pai, mas pode ser de alguém, de uma pessoa, simplesmente. Porque nem todo mundo aqui é pai, nem todo mundo aqui é mãe. Às vezes você é jovem, adolescente, você pode tomar uma decisão que vai trazer consequências assim como essas. Veja, a menina fora violentada, estava cativa. E agora os seus irmãos, fazendo justiça com as próprias mãos, tentando reparar um erro com outro erro, mataram a todos. E aí, irmãos, por incrível que pareça, uma história triste tem um final, pelo menos no capítulo 35, feliz, porque Deus intervém. Capítulo 35 diz assim: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Isso aqui ele deveria ter feito quando ele sai de Padã Arã. E aí Deus conserta a trajetória dele e manda ele fazer o que ele deveria ter feito quando sai de Padã Arã. Ele deveria ter ido para Betel, oferecer o sacrifício e depois disso seguir para Hebrom, onde estavam os seus familiares. Só que precisou esse desfecho inteiro, essa tragédia toda, para que depois eles se arrependessem. Por quê? Por que mostra arrependimento? Versículo 2, parte B: Tirai os deuses estranhos. E qual o conselho que eu posso dar para você nessa noite? Na verdade, eu já falei aqui ao longo da mensagem, mas eu quero ressaltar o conselho. Como não cometer o mesmo erro de Jacó, tampouco o da sua filha, Diná. Primeira coisa, tirar os deuses estranhos. Ué, mas eu sou cristão, que Deus estranho é esse? Aqui, ó, no seu coração. Antes de passar pelo mal, Diná desejou, não o mal na sua inocência, no seu mundinho de Poliana. Ela desejou conhecer a cidade, mas não sabia que a cidade era perversa, que a cultura daquele lugar não era uma cultura para ela. Então, em primeiro lugar, o desejo veio. Ela criou um altarzinho no coração dela e ela alimentava esse altar. Então, a primeira coisa é que nós devemos meter o pé nesse altar que não glorifica o nome do Senhor, que são os desejos errados que tem no nosso coração, ou, como eu disse, até desejos lícitos, mas que não estão no centro da vontade de Deus. E se não estão no centro da vontade de Deus, vão trazer consequências para nós. Então, derruba esse altar em nome de Jesus. Acaba com esses ídolos. Joga fora. Primeira coisa que a gente precisa fazer. E a segunda coisa, já falamos aqui, é submetermos os nossos sonhos à vontade de Deus. Submeta os seus sonhos à vontade de Deus. Sujeite-se à vontade de Deus. Você pode ter certeza, ainda que o seu sonho seja um
e você submeta-se e Deus fale, não, ainda que doa, pode ter certeza que vai fazer bem para você, que vai fazer bem para mim. Se você estiver no lugar errado, ore ao Senhor, arrependa-se, peça perdão a Ele e passe a viver em santidade e submeta-se à direção que Ele te der. E você que porventura ainda não tenha tomado nenhuma decisão errada, não tome, por favor. Mais uma vez, não faça nenhum planejamento sem convidar o Senhor para estar na mesa com você. E viva em comunhão com Ele, através da oração, de uma vida devocional com o Senhor, para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Essa última canção que eu cantei, o título dela é Canção de Simeão. O autor começa citando ali a frase dele: os meus olhos viram a salvação. Está falando de Jesus. Jesus está no templo para ser apresentado. Simeão toma a ele assim, direcionado pelo Espírito Santo. E o refrão, né? E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida. É isso que Deus quer de nós, irmãos. É gastarmos os nossos dias para o louvor da glória dEle. Seja servindo em outro país ao Senhor, ou servindo na sua igreja local, dentro do direcionamento de Deus. Que nós venhamos a nos comprometer com o Senhor dessa forma. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? Pai, eu quero te agradecer, Senhor. E que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tratar melhor em cada coração aquilo que foi dito. Que nós não venhamos a seguir esses exemplos do pai de Jacó e da filha de Diná. Livra-nos, ó Senhor. Porque, Senhor, como seres humanos, nós estamos sujeitos a isso, Senhor. Quando nós desobedecemos à tua direção. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Eu clamo a ti, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Que verdadeiramente andemos, ó Senhor, em novidade de vida, em obediência ao Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Livra-nos da sedução do mundo, Pai. Livra-nos da sedução até mesmo daquelas coisas que são lícitas, mas mesmo sendo lícitas, que acabam roubando o nosso tempo, Pai, e a gente acaba perdendo a comunhão com o Senhor. Pai, direciona-nos, ó Senhor, em cada passo que dermos, em cada decisão que precisamos tomar, Senhor, por melhores que elas possam parecer, por mais benefícios que elas possam trazer para nós, ó Senhor, que nós venhamos a avaliar os riscos, ó Senhor, de perdermos a comunhão contigo, Pai. Que verdadeiramente, Senhor amado, venhamos a preferir, Senhor, viver, Senhor amado, para gastar nossos dias para ti, Senhor, te servindo, Senhor, e te agradando. Em o nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Senhor, desde já, Senhor amado. Amém, Jesus, e amém.